Ainda de pé, vamos dar continuidade. Separa teu dízimo, tua oferta. Eu não vou usar palavra nenhuma da Bíblia para tentar te convencer de nada em dizimar e ofertar, porque isso tem que estar dentro do nosso coração, isso tem que ser natural. Eu não preciso te fazer por medo, eu não preciso te fazer por obrigação. Tem que ser natural e espontâneo. Se você quiser dizimar, se quiser ofertar, levanta a tua mão, um obreiro vai levar o envelope. Tem QR Code atrás da cadeira, tem QR Code na coluna. Aleluia. Glória a Deus. Levante as tuas mãos aí, Pai, abençoa 30, 60, até 100 vezes mais de tudo quanto, Senhor meu Pai, o teu povo tem se inclinado a manter essa casa funcionando, a manter as contas, Senhor meu Pai, sendo pagas, vidas sendo alcançadas. Prospera a tua igreja para que nós possamos continuar esse trabalho na direção que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Você está livre para dizimar e ofertar nessa noite, amém? Abra a tua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 3. Abra aí capítulo 3, deixa ela aberta. Aleluia. Hoje esse culto ele não está sendo transmitido. Hoje no culto nós não temos uma mídia trabalhando, não tem foto, não tem vídeo, não vai ter nada desse culto aqui, não vai ter postagem desse culto aqui, não vai ter movimentação de mídia nenhuma desse culto aqui hoje, porque esse culto aqui, se ele não tiver marcado em você, não adianta estar postado em lugar nenhum, só para dizer que nós estamos nos movimentando. Eu quero chamar a tua atenção hoje aqui. Hoje é um divisor de águas aqui dentro dessa igreja hoje. Mas eu preciso que você eleve o teu nível espiritual, porque hoje a régua vai subir. Aliás, ela já começou a subir no louvor. Então eu quero chamar a tua maturidade para cá. Hoje as crianças não subiram, não tem kids hoje. Hoje o kids, o juvenil, os é tudo aqui hoje. Porque hoje nós vamos mudar algumas coisas aqui dentro. Eu estou mais ou menos há umas 2 ou 3 semanas em estado de crise. E eu estou muito maduro para chegar aqui e abrir a boca e falar com vocês isso. Agora eu quero ver se você tem maturidade para escutar. Como igreja, uns 15, 20 dias. Uma crise dentro de mim, gritando, gritando e gritando. E de verdade eu nem vinha pregar hoje. Por conta dessa crise. Igreja. O que é ser igreja? O que é igreja? Será que é só essa reunião aqui? Acabou? Hoje nós vamos tomar algumas decisões. Se for para ser igreja do jeito que a gente está sendo, uma igreja que só se reúne na quarta, no domingo, para fazer um culto particular, para fechar essa porta e cada um ir embora para casa, porque isso não é ser igreja.
com muito menos nós já fizemos muito mais. Nós somos uma igreja que começou numa sala, distribuindo sopa para mendigo na rua, fazendo evangelismo de madrugada. Por um período de 3 anos e alguns meses nós tivemos um restaurante comunitário, onde nós atendíamos de 20 a 35 moradores de rua por dia, de segunda a sexta, de graça, sem ajuda do governo, sem ajuda de prefeitura, só com a movimentação de Deus. E a gente era uma igreja bem menor do que essa. Hoje nós estamos desse tamanho. E eu pergunto para vocês, o que a gente está fazendo como igreja? Viemos para esse bairro e a gente não conseguiu evangelizar nem a vizinha aqui na frente, que liga o som de vez em quando porque ela fica irritada com o barulho da igreja. Aí eu te pergunto nessa noite, o que é essa igreja para você? Entregar um dízimo dentro dessa caixa aqui? Fazer um pix, uma oferta? Isso não é ser igreja. Isso é cumprir algumas partes. Essa igreja vai além dessas paredes aqui. Essa igreja vai muito mais além de você sentar aqui nesse banco, gastar alguns minutos me ouvindo aqui, querendo pegar uma chave, querendo pegar uma diretriz para a tua vida, para dar um rumo diferente na tua vida. Eu passei 3, quase 4 semanas igual o GPS, sem direção, recalculando rota. Estava conversando com o irmão Hélio, ele me mandou uma mensagem. Eu falei para ele: irmão, eu estou recalculando rota. Eu estou vendo o que vale a pena, o que não vale a pena. Porque se for para a gente ser uma igreja que senta aqui dentro e fica aqui um olhando para a cara do outro, e ninguém sente nada um pelo outro, não é igreja. É um clube social de reunião pessoal, para ter uma atividade num domingo no final da noite e falar que eu fui para o culto. Um culto que muitas das vezes eu ainda falei para o Xandinho, não apaga a luz. Um culto que se a gente não apaga a luz, o povo fica assim, ó. Aí apagou a luz, no meio dos louvores alguns começaram a se soltar. Você precisa de uma luz apagar para você dar liberdade para o Espírito Santo. O pessoal da mídia me mandou mensagem: pastor, qual que é o tema? Não tem tema hoje. Eu não preparei nada em tablet, eu não preparei nada no celular. Hoje aqui, ó, papel. Ou a gente muda, ou a gente para. Não dá para ser uma igreja que tem só uma placa ali fora e fala: somos mais umas no meio do monte. Já está cheio. Está cheio de igreja vazia da presença de Deus, só dizendo que é igreja, pregando uma palavra bonitinha, massageando o ego. Para algumas pessoas falar assim: eu faço parte da denominação A, da B ou da C. Não compete falar nome, porque se placa fosse boa não estava lá em cima, lá no prédio instalada, tomando sol e chuva. Estava aqui dentro. O que é importante está aqui dentro, sou eu e você. Mas o que nós estamos fazendo? Você achou aí Colossenses? Colossenses 3, do verso 12 em diante. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Repete comigo: o elo perfeito. Guarda isso. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus.
em seu coração. Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros em amor, assim como o Pai fez com cada um de nós. Quem recebeu o perdão de Deus aqui? A Bíblia que eu estou lendo aqui diz que quem é muito perdoado, muito ama. Mas que amor é esse que nós estamos sentindo? Se muitas das vezes nós aqui dentro, a gente não sabe nem o nome do irmão que senta do nosso lado, a gente não consegue compadecer do irmão que está do nosso lado. Eu conheço muita gente. Entenda, seja espiritual e maduro aqui hoje nessa noite. Muitas pessoas querem uma visita do pastor em casa. Isso não está errado. Mas quantas vezes você convidou o irmão que senta do teu lado para tomar café com você na tua casa? Isso é ser igreja. Sabe? Almoçar junto, mesa. Jesus está na mesa, lugar de comunhão. Para quem chegou aqui hoje, não se assuste. Porque se você quiser ficar aqui, você vai entender como nós vamos andar daqui para frente. O livro de Atos, eles partiam do que tinham um com os outros e ninguém tinha falta de nada. Por quê? Porque havia unidade naquele lugar, um sentia a dor do outro. Ninguém esperava falar, eu estou passando tal coisa. Não, eles andavam em união e unidade. Eles se ofereciam para ajudar uns aos outros. Se desfaziam de algumas coisas para poder suprir um ao outro, que chegava muitas das vezes sem nada. E daqui a pouco ele estava de pé ajudando, fazendo o outro ficar de pé. Isso é ser igreja. E a igreja naquele tempo crescia e fluía. Hoje muitas das vezes a gente só cresce em número. Quantidade de gente dentro de um prédio, mas vazio da movimentação real da palavra de Deus e do Espírito Santo. Olha o que essa palavra está dizendo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Às vezes a gente entra dentro da igreja, dentro do ambiente. Entenda, a gente chama esse ambiente de igreja. Já está errado aí. Esse ambiente não é igreja, a igreja é a união de todo o povo de Deus. Nós juntos somos igreja. Nós separados somos só um membro do corpo. E um membro separado do corpo é só um membro. Ele só produz se ele estiver junto. Nós precisamos entender e ter maturidade do que a gente está fazendo aqui. A gente olha e fala assim, mas a igreja podia fazer isso. Você podia fazer. A gente às vezes fica esperando a movimentação do pastor, da pastora, do presbítero, sendo que Deus revelou para você, falando para você, vai lá fazer. Nós passamos por alguns ministérios, nós vivemos algumas coisas no Senhor e aprendemos algumas coisas, estamos aprendendo ainda. Eu sou muito novo, tenho 43 anos, 20 de ministério, 13 como pastor. Já passamos muitas coisas. Só que de verdade, o que nós estamos fazendo aqui como igreja? Como que eu sou igreja se eu só vou fazer aquilo que Deus está me chamando? A Bíblia vai dizer o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não me obedecem quando eu mando? Entenda, isso não é um puxão de orelha, isso é um conserto de forma geral, daqui de cima até o menorzinho. É uma reorganização do que Deus está fazendo e vai fazer nesse lugar. Porque se for para a gente só sentar aqui e fazer reunião, dar glória e ir embora, estamos aqui só gastando tempo. Se não for para alcançar vidas, transformar vidas a partir daquelas que estão aqui dentro,
uns suportando uns aos outros, carregando o fardo uns dos outros em amor. Você sabe o que é suportar em amor? É saber que seu irmão tem defeito e você ama ele do mesmo jeito e caminha com ele. Por quê? Porque você também tem. Pastor, mas o fulano fez isso, você fez aquilo, e aí? Só porque é com você é diferente a medida da régua. E aí quando é o seu irmão, a medida para ele é mais alta, mas para você, Deus tem que entender, é mais baixa. Não, irmão, a medida da régua de Deus é igual para todo mundo, independente da sua posição eclesiástica, do valor do dízimo que você entrega, ou da oferta que você faz, do tempo de oração e de jejum que você faz. A medida é a mesma. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados. É diferente. Aqueles que buscam mais, aqueles que buscam menos. Só que nós temos que entender que a régua de medida é igual para todo mundo. Será que nós estamos sendo igreja de verdade, olhando um para os outros, saindo daqui no final do culto e olhando para o irmão, perguntando para ele: irmão, onde você vai comer? O que você vai comer hoje? Se preocupando se ele tem janta para comer, porque eu passei por situações, eu vou falar para vocês de experiência própria. Eu e a pastora com os filhos pequenos, nós já saímos do culto sem saber o que ia comer, indo para casa, orando no meio do caminho, falando para Deus preparar alguma coisa, porque a gente não tinha comida em casa. Eu sei o que eu estou falando. Será que nós, e quando eu falo nós, eu estou dentro desse pacote, será que nós estamos nos preocupando com isso? Que num domingo como esse, que a gente chegou aqui para cultuar, você se preocupou se o irmão que sentou do seu lado, ele teve almoço hoje, ele almoçou com a família dele, ele teve alguma coisa, uma providência, uma provisão dentro da casa dele? Que igreja que nós somos de verdade? Não tem sentimento, não se compadece um do outro. Hoje ninguém mais quase pega um celular e liga para o irmão e fala: irmão, rapaz, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu vou aí. O problema também é do orgulhoso que está do outro lado, muitas vezes, que o irmão liga e fala: irmão, você está precisando? E ele está precisando, ele fala: não, estou bem. Não está bem. O orgulho do ser humano dentro da presença de Deus tem que cair por terra. Nós somos homens e mulheres orgulhosos demais. Não queremos dar o braço a torcer, por quê? Porque as pessoas, não, ninguém pode saber o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Se o pastor fala que não estava a fim de vir para o culto, que está em crise, algumas pessoas já olham estranho e falam: nossa, esse cara é pastor mesmo? É. Jesus também teve crise, foi no monte orar, suou sangue, mas continuou. Todo ser humano está apto a sofrer dificuldades, fragilidades, momentos ruins. Só que a gente não pode ficar parado nesse lugar, a gente tem que dar continuidade. A que ponto de verdade você entregou sua vida para Jesus, que você não abre a sua vida para que você possa ser mudado, transformado? Será que não? O pastor, é privacidade. É privacidade ou orgulho? Porque daqui para frente, se for para a gente caminhar, tem que ter mudança. Como é que eu posso dizer que eu entreguei minha vida para Jesus e eu chego atrasado no culto? Eu chego, o louvor já começou, eu chego, já está tudo funcionando, eu chego, eu estou conversando, eu não tenho reverência, num ambiente espiritual onde Deus vai trabalhar, onde Deus vai se movimentar, eu chego totalmente desligado, voando, olhando para um lado, para o outro, repara aqui, repara ali, ver se tem uma coisa, a luz está piscando, isso, aquilo. Mas a espiritualidade, que igreja que nós estamos sendo de verdade? Uma igreja que muitas das vezes, porque mudou a cor da parede, entrou uma luz e tem uma fumaça. Hoje eu chego no culto, não consigo nem dobrar mais o joelho na cadeira que eu sento e me conectar e me alinhar com Deus. Será que a gente se converteu ou se convenceu e está fazendo parte de um grupo que eu preciso socializar? Eu estava ouvindo um cara esses dias, ele estava falando: a igreja é a maior célula de movimentação social nos dias de hoje. Uma pessoa que lá fora não é nada, ninguém nem lembra dela, ela entra dentro de uma igreja e todo mundo agora olha para ela, ela é alguém. Mas não basta ser alguém, tem que entender quem é. Não é socializar, é ter comunhão. Socializar, irmãos, é muito raso. Socializar é um momento onde todo mundo ri,
escondem as suas lutas, as suas dificuldades. Está todo mundo ali, bebe um refrigerante, come um negocinho, dá risada e vai embora para suas realidades, que muitas das vezes é vazia, é fria, é sozinha. Isso é socializar. Agora, compartilhar é saber a dor do outro, é andar um com o outro, é sentir o que o outro está sentindo, é entender o que o outro está passando, é ver que alguém está precisando e não esperar o pastor ou a pastora fazer alguma coisa. É você tomar uma atitude debaixo da direção do Espírito Santo na palavra de Deus e fazer alguma coisa. Não, mas a igreja precisa de fazer alguma coisa. Bem-vindo, você é a igreja. Tome uma posição. A gente fica muito esperando da instituição e esquece que nós é que somos parte dessa instituição e fazemos essa movimentação acontecer. Igreja só para aparecer na mídia, no Instagram, uma pregação que faz uma diferença no YouTube. Jesus não tinha YouTube nem Instagram, mas a palavra dele permanece até hoje. Porque havia o compartilhar do pão, havia compartilhamento real e verdadeiro, havia um sentimento real chamado amor. E é um sentimento que não é só coisas que você sente, é atitudes que você tem. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Botou o próprio Filho na cruz. Ele teve ação. Eu vou ler de novo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Jesus, ele sentia a dor dos outros porque ele tinha compaixão. Se você pegar os 4 evangelhos, Jesus teve compaixão da pessoa. Ele se colocou no lugar daquela pessoa. Ele sentiu a dor daquela pessoa. Ele tentou entender por que aquela pessoa estava naquele lugar, passando aquilo ali, cometendo aquelas atitudes. Para quê? Para entender qual era o caminho que ela tinha que ter de volta para sair daquele lugar e mudar de vida. Isso é ser igreja. É se compadecer e não apontar. Mas o irmão está assim porque quer. O que ele viveu? O que aconteceu? O que levou ele a chegar nesse lugar? Quais foram os processos que ele viveu? Qual que é a mentalidade dele? Como é que ele está processando essa situação? Para quê? Para ele chegar no lugar que ele chegou e ter a atitude que ele teve. Nós precisamos de entender o que é ser igreja e ir um pouquinho mais para dentro. Um pouquinho mais profundo. Eu volto a dizer, nós entregamos a nossa vida para Deus. Será que entregamos? Eu vou voltar a falar a mesma coisa. Nós chegamos a hora que queremos no culto. Se eu não estou muito bem, eu não vou para o culto. Eu escolho o dia que eu quero ir ou não. Se eu estou na escala de obreiro, eu vou lá. Se eu não estou na escala, não tem problema, hoje é meu dia de folga. Que servir é esse? Que igreja é essa? Que eu preciso de uma escala para servir a Deus, que eu preciso de um dia específico para adorar a Deus, que eu preciso de um horário das 7 até as 9 para poder prestar um culto para Deus junto com outras pessoas. Na quarta e no domingo. Que igreja é essa? Que eu não consigo reunir as pessoas dentro da minha casa, fazer um culto dentro da minha casa, que eu não preciso se o pastor ou a pastora, ou se alguém vai tomar a frente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, porque a palavra dele diz que onde tiver 3 ou mais reunidos em meu nome, ele se faz presente. Está na hora da gente ser igreja de verdade, voltar a movimentar e alcançar a vida. Irmão, testemunho não é trocar de carro, comprar casa, não, isso são bênçãos materiais, isso vai passar. Testemunho é, eu jejuei essa semana, o fulano foi alcançado, tá se batizando, e eu ganhei alguém para Jesus. Olha, a pessoa estava lá doente, jogada numa cama, eu jejuei a semana inteira, fui lá orar por ela, e ela levantou da cama. Jesus seja glorificado, porque Deus curou ela. Isso é testemunho de vida. Não pega o microfone para dar testemunho. Ai, irmãos, abre uma porta de emprego para mim. Ai, troquei o meu carro. Não, irmão, amém, glória a Deus pela tua bênção. Mas isso não é testemunho que edifica, que coloca o nome de Jesus Cristo no lugar que tem que estar colocado. A palavra de Deus não diz, ide, trocai de carro, comprai casa. Não, ela diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, impõe as mãos, declara o nome de Jesus sobre os enfermos e cura. É isso que essa palavra aqui está dizendo. Isso é ser igreja. Está na hora de nós sair desse clubinho social, que eu boto uma roupinha legalzinha e eu vou para a igreja.
igreja, mostrar que eu estou de terno, estou de gravata, eu sou espiritual, porque eu falo línguas estranhas. Mas acaba o culto, eu saio daqui, eu me tranco na minha bolha de novo e vou comer o meu lanchinho aqui, ou a minha coisinha aqui. E se o irmão não tem o que comer, o problema é dele. Não, irmãos, isso não é igreja. Que amor é esse que nós estamos falando que nós temos entre nós? E a gente não consegue. Acaba o culto, eu sou o primeiro a levantar e querer sair. Eu não compartilho, eu não tenho o meu momento dentro da igreja para conhecer quem está aqui dentro, para poder ter uma vida. Você levanta de manhã, se você não sentir o seu pé, o que você faz? Se você não sentir a tua mão, o que você faz? Você se preocupa? E quando você vem para o culto e um irmão não vem, você sente falta, você se preocupa? Isso é ser igreja. É olhar para os lados e falar: cadê aquele irmão que senta aqui do meu lado hoje? Ele não está aqui. O que será que aconteceu? Eu vou mandar uma mensagem. Não dá nem para mandar uma mensagem, você não tem o número dele. Mas você faz parte do mesmo corpo, mas não conhece o seu próprio corpo. Se for para ser igreja rasa, vamos embora para casa. Já está cheia aí. Mas se for para ser uma igreja que a partir de hoje a gente vai começar a ter vida de igreja aqui dentro. Pastor, mas eu cheguei hoje, glória a Deus. Aprende desde já e começa a caminhar dessa maneira, porque vai ser mais fácil para você. Glória a Deus que você chegou agora. Você não vai pegar os vícios antigos que a gente já tem, que nós vamos ter que lutar agora para desfazer deles. Abandonar hábitos e atitudes que já não faz mais diferença no meio do corpo, que não glorifica e não edifica Jesus no nosso meio. A gente abre oração 5 horas da manhã. E desculpa a forma que eu vou falar, ou não me desculpa a forma que eu vou falar, por preguiça você não levanta para vir na oração. Mas aí quando a coisa aperta, você liga para mim e para a pastora: ora por mim. Teve um dia para você orar, para Deus te fortalecer, te preparar para você passar por esse período, você caminhar e glorificar o nome dele, porque você venceu. A gente é bom de desculpa, e eu aprendi uma coisa: quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Está na hora da gente parar de dar desculpa e tomar posição. Essa é a crise que eu estou vivendo já há alguns dias. Que igreja que a gente está sendo, que com pouca coisa a gente fazia muito, hoje com muito a gente não faz nada. A gente fala muitas vezes de evangelismo, e o evangelismo não sai da nossa boca. Ele não consegue sair de palavras para se tornar atitudes para alcançar outras pessoas. Como que as pessoas desse bairro vão conhecer Jesus? Como que elas vão descobrir que tem uma igreja dentro desse lugar? Se dentro desse lugar a gente só fica dentro desse lugar e não sai de dentro desse lugar, porque eu não posso perder o meu sábado, eu não posso perder o meu domingo, eu não posso perder algumas horas da minha vida dando um papelzinho para alguém que... E além de mais, dá um papelzinho que muitas vezes você nem leu o papelzinho que você está entregando, a pessoa te pergunta o que está no papelzinho e você não sabe explicar. Nós não precisaríamos de mais reuniões se nós tivéssemos leitura da Bíblia constantemente. De verdade, nós nem precisaríamos de partilha na terça-feira com os homens, com as mulheres, se a gente estivesse lendo essa palavra de verdade, ela estivesse fluindo verdadeiramente dentro de nós, porque na terça-feira, em vez da gente juntar aqui, nós saíamos para lá. Que igreja nós estamos sendo? Colossenses 4:2, ele diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Jesus. Ministério de quem? Não é o nosso, não é o nosso nome na placa, não é nossa foto numa placa, num banner. É o ministério de Jesus, é cruz. É arrependa-se, é negue-se a si mesmo, é abandone o seu ego, seja um pouco mais humilde. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o ministério de Jesus, que na humildade e na mansidão ele foi parar numa cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje. É isso que nós temos que proclamar, que se abra uma porta para que nós possamos fluir
nesse ministério, nessa função, nessa movimentação. É lindo, é maravilhoso, irmão. É gostoso demais sentir tudo que a gente sentiu aqui no louvor, da glória, falar em línguas, sentir o poder, escutar a profecia, que isso continue no nosso meio, mas que não nos falte o amor, a convivência verdadeira, o compartilhamento, a comunhão. Pelo qual estou preso, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. As pessoas às vezes nos procuram e fazem uma pergunta na Bíblia, mas por a gente não ter o contato com a palavra, a gente sempre corre para quem? Está na hora da gente tomar posição e ler essa Bíblia e começar a ter esse conteúdo dentro de nós. E ter uma palavra, ter uma explicação, ter uma direção para aqueles que nos procuram. Pastor, mas eu cheguei hoje. Pode começar hoje também. Nós precisamos entender para que fomos chamados e para que nós estamos aqui. Irmãos, são 2 cultos por semana. É quarta e domingo. E glória a Deus se daqui a pouco a gente tiver que fazer domingo de manhã. Mas que adianta a gente só fazer culto aqui e não fazer diferença nenhuma lá? De verdade, que igreja a gente está sendo? Será que nós estamos causando diferença no trabalho? Por onde a gente passa, Cristo está sendo proclamado. Semana passada, eu e a pastora, a gente foi para a academia de manhã. Aí nós estávamos fazendo exercício junto. Tá. Ela tentando me acompanhar e eu botando peso nela. Aí daqui a pouco chegou um rapaz que eu conheço lá, que eu estou já, tem uns meses já, evangelizando ele, que ele está longe da palavra. Aí daqui a pouco ela está lá fazendo sozinha, olhando para trás. E eu lá. Ela com um cara assim, e aí? Vai deixar eu fazendo sozinho aqui? Daqui a pouco ela chegou, vou fazer outro exercício. Eu falei, vai lá. Eu fiquei ali, por quê? Porque eu não estou ali só para fazer exercício, eu estou ali para fazer a diferença. E na oportunidade que eu tiver, eu vou pregar o evangelho para toda a criatura. Pastor, mas dentro da academia? É. Dentro da academia. É em tempo e fora de tempo. É em todo lugar. É em qualquer oportunidade. E já tem alguns meses que eu converso com ele e falo, irmão, você precisa ir para a igreja. E semana passada eu falei para ele, aí, quando é que você vai? Ele falou, cara, agora você me pegou. Eu preciso de ir mesmo. Está me fazendo mal ficar longe. Não é por força nem por violência, é no amor, a gente ri. A gente está junto ali, eu brinco com ele ali, mas eu não deixo de lançar a semente. Irmão, você precisa de ir. Já dei o endereço, já mostrei o lugar. Agora essa semana eu vou pegar ele de jeito, porque não vai ter como ele escapar. Eu já preparei tudo. Vou pegar o endereço dele, vou dar um jeito de passar na hora do culto e falar, irmão, estou aqui, agora você não vai deixar eu aqui fora sozinho. Você vai comigo. Pastor, mas é mais um, glória a Deus. É menos um no mundo. Eu não estou preocupado com a quantidade, eu estou preocupado de pegar um por um. Gasta tempo com um, investe em um. O nosso problema muitas das vezes é porque a gente quer estar nessa posição, falando com um monte. Quantas pessoas tem aqui hoje? Umas 200 pessoas? Não, é que eu quero pegar de 200. Não, pega de um em um. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Começa um, junta com 2. Começa a movimentar o seu horário de almoço na fábrica. Faz um culto só vocês. Divide uma palavra. Pastores, não deixa a gente fazer culto. Não estou falando para você fazer culto, estou falando para você fazer uma reunião. Junta 2 ou 3 ali na hora do almoço. Ô irmão, Deus me deu essa palavra aqui, ó. Ele falou comigo isso na mesa, almoçando, no bandecão ali.
arruma laço e enfeite para um negócio que não tem necessidade. Você já viu aquele ditado que a pessoa está querendo enfeitar o pavão? O pavão não precisa de enfeite, ele já tem aquele rabo daquele tamanho lá, colorido, cheio de desenho. Ele não precisa de enfeite. Jesus só precisa de uma oportunidade, uma boca que se abra para falar dele. Pastor, mas eu não sei falar. Sabe sim. Aquilo que te convém, você gasta tempo conversando, você fala bastante. Olha o que ele está dizendo aqui em Colossenses 4. Daqui a pouco eu vou entrar no outro ponto aqui. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Jesus. Quantas portas já estão abertas para que Cristo seja proclamado, e a gente fica falando para Deus: abre uma porta para mim. Ele abre todo dia. Na lotação, no busão de manhã. Quantas pessoas eu vejo, muitas das vezes, ser motivo de piada porque entra dentro do ônibus e prega o evangelho, mas muitos também são alcançados e convertidos por aquela pessoa que tem coragem de falar de Jesus dentro do ônibus. Essa semana eu estava vendo os meninos tentar agredir 2 pastores na Praça da Sé, que estavam pregando a palavra. De repente saiu do nada um mais doido do que os 2. Deu um supapo no pé da orelha, um pontapé no outro, falou: deixa o cara pregar, mano, sai daqui. E aí o pastor continuou pregando. Aí a polícia chegou, depois que já tinha acabado já o barulho, e ele continuou pregando. Mas Deus usa os loucos para que a palavra continue sendo pregada, para arrancar quem está tentando impedir do evangelho de ser pregado. Agora eu te pergunto, você é louco o suficiente para abrir a boca e falar de Jesus? Quem já passou pelo mundão, mas não estou dizendo assim, não, eu vim de lá, mas não, passou lá, no estreitão lá nas drogas, lá no negócio lá, no bailão, na bebedeira. Você já passou por lá? Tem mais um monte precisando de ser resgatado lá. Mas você não precisa de ir lá no bailão, na droga. Você pode encontrar com ele em qualquer outro lugar e falar o que Jesus está fazendo na tua vida e pode fazer na dele também. O problema é que quando Deus ele fala com a gente retém aquilo que não é nosso. E está na hora da gente parar de reter. Qual que é a obra social que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos voltar a dar sopão de madrugada? Nós vamos agora, sábado que vem, sair aqui evangelizar o bairro? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer. Aí se o pastor não vier, o resto vai. Porque pode ser que o pastor está enfiado na casa de alguém, ministrando a vida de alguém. Nós precisamos de entender que a obra é feita do ID. Pastor, mas eu não tenho coragem de ir. Então tenha coragem de entrar aqui na igreja enquanto alguns vai, dobra o joelho aqui, ora e intercede para quem está lá. Nós precisamos de ser uma igreja que se movimenta, uma igreja viva. Aí eu te pergunto nessa noite, nós vamos fechar a porta ou vamos caminhar? Mas depende da tua perna para caminhar. Depende da tua boca para ministrar. Depende do teu joelho para clamar. Depende do teu jejum para a cadeia quebrar. Depende da tua entrega. E não é quando você estiver afim. Porque vários dias eu não estava afim. Eu estava no meu sofá descansando, o telefone tocou. Eu falei para a Maísa assim: é sério? Ela falou: é. Eu falei: então vamos. E não é porque eu e ela é melhor do que ninguém. E nem mais do que ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu duvido que outros tenham coragem de falar isso. Se a igreja fechar hoje, você tem seu emprego, você tem sua vida, você segue, arruma outro ministério. Eu e ela vive disso aqui, só isso aqui, todo dia. Minha filha está aqui e sabe do que eu estou falando. Que tem dia que ela queria estar com o pai, com a mãe, e o pai e a mãe estão na casa de alguém. Ela está ofertando a vida do pai e da mãe direto, pela vida de muitos. E às vezes os filhos dos pastores, dos ministros, são os mais olhados, apontados e acusados. Por quê? Porque eles têm que ser a referência. Que é mais referência do que eles abrir mão do pai e da mãe, que muitas vezes não pode estar dentro de casa porque está na casa dos outros. E eu não estou falando só de mim não, eu estou falando de todos que fazem isso.
E aí eu te preocupo, se o pastor tem dor de barriga, você se preocupa com a dor de barriga do pastor? Não estou falando para você olhar para mim não, estou falando para você olhar para todos. Tem mais pastor dentro dessa casa. Tem pastores que por conta de crises dessa, tiraram a vida, pararam no meio do caminho, desistiram do evangelho, cansaram, porque entraram em crise de estar gastando a vida deles por um negócio que não é a palavra, sendo que eles largaram tudo para viver a palavra, mas de repente ele se viu caminhando numa movimentação que já não era mais a realidade da palavra, e ele entra em crise. E é essa crise que eu entrei. Eu não tenho vergonha de falar isso, nenhuma. E eu dou graças a Deus que eu tenho homens e mulheres de Deus aqui dentro que oraram pela minha vida para que eu continue de pé. Isso é ser igreja. Independente da posição, independente do lugar, olhar como pessoa. Sabia que antes de eu ser pastor eu sou homem, ser humano? Antes desses homens, dessas mulheres de Deus que a gente olha, que entrega a profecia, que prega a palavra, antes deles serem ungidos, eles nasceram como ser humanos, que eles têm um nome, têm uma casa, têm uma família, têm uma vida. A gente tem que parar de medir as pessoas por unção eclesiástica e começar a olhar como Jesus olha. Ele não olha o pastor Vinícius, ele olha o homem, o pai, o marido Vinícius. Mas ele deu um propósito para esse homem chamado Vinícius ser um pastor, um líder, estar na frente de um ministério e pagar o preço por isso. Ou seja, não é mais importante, é mais responsabilidade. Ele olhou para você, ele não olhou para o seu CPF, ele olhou para você. Ele te separou, ele te escolheu, ele te elegeu. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Aí eu te pergunto, que sacrifício que você está fazendo, que nós como igreja estamos fazendo, para aquele que sacrificou a própria vida naquela cruz por amor de nós? Nós falamos que amamos tanto, mas se tiver que abrir mão de um final de semana, se tiver que abrir mão de 2 finais de semana, se tiver que abrir mão de todos os finais de semana, a gente acha que está pesado. Acha para mim, na Bíblia, o dia que os apóstolos tiveram férias, feriado. Aí a gente quer se achar mais do que aqueles que gastaram a vida deles, para que hoje a gente estivesse aqui com essa palavra. Não, porque eu preciso de descansar, eu preciso. Amém. Nós precisamos, carne precisa descansar. Mas você conhece aquele ditado que enquanto você descansa, carrega pedra? É mais ou menos isso. Enquanto você descansa, você glorifica o nome de Deus. Senta para descansar do lado de alguém que precisa de ouvir uma palavra, e libera uma palavra sobre ele. Bota a mão, ora, libera uma bênção sobre a vida dessa pessoa. Pastor, eu preciso de férias. Tire férias e fala para Deus: Senhor, eu estou aqui descansando, mas mostra para quem eu preciso de pregar. Eu não preciso de uma igreja para pregar, eu preciso de uma oportunidade. Abre uma porta na praia, abre uma porta, em qualquer lugar que seja, irmão. Eu não consigo viajar com a pastora. Às vezes no final de semana a gente vai para a praia, aparece um abençoado que está lá desviado e a gente começa a pregar para ele. Às vezes na recepção do lugar que a gente chega, a gente olha para a pessoa e fala: pronto, é você mesmo, vem cá. Jesus tem isso e isso. A pessoa começa a chorar. Por quê? Porque Jesus está ali confrontando aquela pessoa, falando com ela. Você vai comprar um negócio, você vai num restaurante, você senta para comer, chega a garçonete, aí a pastora olha, aí, vem cá, sabia que Jesus te ama? Aí a pessoa já fica meio... Irmão, não é o lugar, tem uma porta se abrindo, seja igreja. Sabe? Ser igreja, irmão, não é só vir aqui dar glória a Deus, cantar um hino e pular. Não, ser igreja é ir lá fora, alcançar os perdidos, assim como nós estávamos perdidos outro tempo e Jesus foi buscar. Quem você era sem Jesus? Eu sei quem eu sou. Agora eu te pergunto, quem é você com Ele? Como é que era a sua vida antes de Jesus? E como é que é agora com Ele? Efésios 4, abre aí comigo.
vou estender muito não. Efésios 4. Eu não sei se tem um tema no começo da sua. A minha está escrita aqui: a unidade do corpo de Cristo. Tem alguém aqui que faz parte desse corpo? É com você que ele está falando. É com cada um de nós. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que recebeu. Você já sabe que vocação que você recebeu? Se você não sabe, eu vou dar só o começo para você aqui, para a gente continuar lendo aqui. A primeira vocação que você recebeu em Cristo é ser igreja. Então vamos entender o que ele está dizendo aqui. Que viva da maneira digna de ser igreja que você tem que ser. Será que hoje você se enquadra em ser igreja com a vida que você está vivendo, com as ações que você está tendo? Olha para você e responde para você. Sejam completamente. Ele não está dizendo parcialmente. Ele não está falando 10%, 15%. Ele está dizendo: sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço. Façam o quê? Todo o esforço. Não é algum esforço. Não é começar. É fazer todo. Acabou sua força? Amém? Está aqui comigo, igreja? Tá chata a pregação? Não, mas não é se está chato ou se está bom. É a palavra de Deus. Então ela não tem que estar chata ou tem que estar boa. Ela tem que continuar sendo a palavra de Deus, que me pega, que me balança, que me mexe, que me transforma. Eu não tenho que achar agradável. Ela tem que pegar eu mesmo. Aleluia. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha o que ele está dizendo. Não escapa um. É por meio de todos, através de todos. Ou seja, apresenta o Pai para quem ainda não conheceu Ele. É através de você, é por meio de você, que quem ainda não recebeu Deus como Pai vai receber. Mas para ele receber Deus como Pai, ele tem que ser seu Pai. E para ele ser seu Pai, você tem que estar na posição de filho. Verso 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Para quem que ele deu dom? Cadê os homens que receberam os dons aqui? Eu não estou falando homem macho, eu estou falando homem ser humano, homem e mulher. Ele nos deu uma porção, Ele nos concedeu a graça conforme a medida repartida por Cristo. Tem uma porçãozinha para cada um, tem uma medida para cada um, tem um dom para cada um. Pastor, eu não tenho dom nenhum, é porque você não foi buscar Ele, para que Ele fosse entregue para você, mas Ele já é seu. Você precisa de tomar posição, você precisa de ser igreja, você precisa de entender que você é filho, que você tem um pai, que tem uma porção, que você precisa se manifestar nisso. Só que Ele não vai te dar nada para você pegar e guardar na gaveta, Ele só vai dar se você for usar. E sabe o que é o melhor de tudo? Que não tem desculpa, porque eu vou te perguntar e você me responde. Agora eu quero que você me responda. Quem tem a presença do Espírito Santo? Aperta o cinto na cadeira.
O espírito que Ele nos deu é um espírito de coragem e ousadia, não é espírito de covardia. Deus não tem parte com covardes. Corajosos. Os filhos são corajosos e ousados. Eles abrem a boca e dão liberdade para o Espírito Santo. Abre a boca e falarei. Abre a boca e encherei você. Só que o problema é que a gente não abre a boca para dar vazão. A gente retém. Na fila da padaria, no pão, tem alguém esperando você para receber uma palavra. Às vezes essa pessoa está com o último dinheiro dela para comprar o pão, que ela vai comer só o pão, porque nem a manteiga ela tem. E Deus está falando para você: compra isso aqui, põe na cesta dela, dá isso aqui para a pessoa, faz isso aqui. Aí você fala: é coisa da minha cabeça. É, porque Jesus está aí dentro, o Espírito Santo está aí dentro, falando dentro da tua cabeça, falando no seu entendimento, na sua mente. Ele não vai vir falar para você, pegar lá o vendedor do balcão e falar: Deus está falando para você, pega a manteiga, pega isso, pega aquilo e dá para fulano. Ele está falando na tua cabeça, é coisa da tua cabeça. Ele está na tua cabeça, ele está no teu coração, ele está dentro de você todinho. Então quando você escutar isso, compra isso, faz isso, faz. Ah, pastor, e se a pessoa não quiser, aí é problema dela, mas você foi fazer, você é obediente, você foi cumprir. Irmão, eu nunca escutei não numa fila do mercado, na fila da padaria, quando Deus fala assim: paga, dele, compra aqui, dá isso aqui, põe isso aqui, faz aqui, e fala para ele: eu vou pagar. Eu nunca escutei: não. Eu só escutei: obrigado. Porque Deus sabe com quem Ele fala e quando Ele fala. O problema é que nós não estamos reconhecendo a voz do bom pastor. Dizemos ser ovelhas do pasto de Cristo, mas quando Cristo fala a gente não reconhece, ou a gente reluta. Nós já chegamos ir na padaria, já começar a comprar pão, o Espírito Santo falar assim pra gente: o pão que você comprar para você, o presunto, o queijo, a Coca-Cola, você compra igual. Mas não precisa de 2 porções, precisa. Eu falei: amém. E na hora que está saindo, ele fala assim: passa na casa do fulano, deixa lá, ele quer tomar café. E é você que vai ser o providenciador do café dele, o patrocinador do café dele. E a gente também já viveu de não ter nada em casa e levantar de manhã e a gente falar: só queria tomar um café. E alguém lá na portão de casa lá e fazer assim: ei, Deus mandou aqui um pão, um presunto, uma coca e um pacotinho de café. Seja um milagre na vida de alguém, para que alguém possa ser um milagre na sua vida. Seja igreja. Ser igreja, irmão, não é uma roupa que eu visto. Ser igreja é ter atitude. Ser igreja é estender a mão para alguém que está caído e não o dedo para quem caiu. É matar a fome de quem tem fome, é dar uma blusa para quem tem frio, é levar comida para quem tem fome. Pastor, mas ele está naquele lugar porque ele quis. Então, porque você quis aceitar Jesus, leva comida para ele. Sabe? Não espera a igreja se movimentar para fazer um sopão. Faz lá na tua casa. Bota no porta-malas do carro. Compra aquele isoporzinho. Bota lá dentro. Pastor, não sei fazer isso. Sabe, ir na padaria comprar pão, passar manteiga nele, fazer uma garrafa de café com leite. Compra uma, gasta um dinheiro, compra uma daquela grande. Bota um café com leite lá dentro, bota no porta-malas do carro, vai lá fazer, porque que a tua mão direita faça, a esquerda não fique sabendo. Não precisa de ter propaganda e movimentação para ninguém saber, não. Cristo está vendo o que você faz, e é o suficiente. Ninguém precisa de fazer uma placa, alguém dar um tapinha nas tuas costas, ou falar para você: legal esse trabalho, vou fazer também. Não, vai lá fazer. Seja a igreja. Não é fazer obra social, é cumprir a palavra de Deus. Porque obra social, um monte de religião faz, mas ser igreja, só os filhos podem. Jesus nunca pregou religião. Eu não tenho religião. Eu não sou evangélico.
Não me bota nesse lugar, não me bota esse rótulo. Jesus não veio botar rótulo. Jesus veio abrir a porta do céu. Ele veio trazer conversão de alma. Ele veio trazer atitude, movimentação. Deixa Deus promover você essa semana. Ora a Deus, fala para Ele, me revela para quem que eu vou pagar a conta de água e de luz que está precisando. Não pede, se for para pedir para Deus usar você em revelação, não é para entregar profecia, que seja para pagar a conta ou fazer uma compra para alguém. Passar no mercado e fazer uma movimentação e levar, só para você chegar no portão e ver aquela criança que estava doida para comer um pacote de bolacha, você dá um monte de bolacha para ela, e ela olhar para a tua cara e o sorriso e o olho dela, aquele brilho no olho não tem preço que paga. Nem o que você gastou no mercado vai pagar o sorriso e o brilho no olho daquela criança. Isso é ser igreja. É sair desse ambiente e viver um ambiente verdadeiro. E você não precisa de ir num outro estado para fazer isso. Você não precisa de sair de São Paulo para fazer isso. Você tem gente aqui dentro que você pode fazer isso. Você tem um monte de gente lá fora. Você tem gente na rua da sua casa. Sai daqui hoje, convida alguém para ir comer alguma coisa e paga. Não espera a pessoa falar, eu não tenho. Não perguntei se você tem dinheiro, irmão. Estou chamando você para ir comer comigo. É promover a... Você pode não mudar a vida daquela pessoa, mas a sua atitude pode trazer uma mudança, uma transformação gigantesca na mentalidade daquela pessoa, para que ela desperte e veja verdadeiramente que tem um Jesus vivo se movimentando. A gente muitas vezes quer ser profeta nas nações, mas não consegue ser uma igreja viva na rua de casa. Sabe? Ser igreja, irmão, não é esperar a palavra do pastor, é ter uma palavra de Jesus e andar nela. Essa é a minha crise. Essa é a crise que eu estou vivendo. Que igreja que eu estou sendo? O que eu vou ter que parar de fazer? E o que eu tenho que começar a fazer? O que eu preciso voltar a fazer que eu parei? Essa é a crise que eu estou vivendo, que eu não queria vir nem pregar. Para que eu vou no culto pregar uma palavra e segunda-feira tudo a mesma coisa, a mesma rotina, a mesma vida e não muda nada e não tem nada de novo, e eu não estou fazendo nada, não estou alcançando ninguém, eu estou evangelizando crente, pregando para crente, e não estou pregando para ninguém que não é crente, alcançando ninguém que nunca escutou a palavra. Que vida é essa que eu estou vivendo? Que igreja é essa que eu estou sendo? Que eu vou para o culto, saio do culto e eu vivo da mesma vida, do mesmo jeito e não muda nada. É essa crise que eu estou vivendo. É isso que eu estou dentro da minha casa, muitas das vezes sentado chorando, quieto no canto, e falando para Deus, Senhor, chega. Se for para continuar desse jeito, chega. Eu volto a ser marceneiro, eu volto a ser pintor, eu volto a ser soldador, eu volto a ser qualquer outra coisa. Mas se for para viver sendo igreja desse jeito, já tem um monte, eu não quero mais. Agora se for para uma igreja que se movimenta, que alcança aqueles que estão caídos, que levanta o fraco, o oprimido, que fortalece aquele que já não tem mais força, que faz a diferença, eis-me aqui. Agora se for para mim ficar aqui, só pregando aqui, e enchendo cadeira, estou fora, estou cansado. Isso não preenche o vazio que tem dentro de mim. O que preenche o vazio dentro de mim é fazer o que o meu pai ficou chocado. Eu não sei se a Alice vai lembrar disso. O Léo Mateus não está aqui. Nós vamos passar, eu vou terminar aqui. Meu pai ainda era vivo. Antes dele aceitar Jesus, a gente foi passar um final de semana em Ubatuba. E de noite a gente foi na pizzaria, sentou lá para comer, deu risada, brincou e tudo. Só que a gente saiu dali, tinha metade de uma pizza ainda inteira. Eu pedi para botar numa caixa para levar embora. E a gente estava bem no miolo ali de Ubatuba ali. Quem conhece Ubatuba, não estou falando daquela partezinha lá mais restrita, não, estou falando ali no miolão mesmo, na avenida principal onde tem a feira, tem as coisas ali, povão. Aí a gente saiu dali, eu com a pizza embaixo do braço, a Maísa com a coca na mão ainda, que sobrou um pouco.
2 moradores de rua sentados debaixo da marquise, entre 2 restaurantes, lotado. E o povo comendo, e os caras ali olhando para um lado, olhando para o outro. Aí eu passei com a caixa de pizza, olhei para aquela situação, eu falei, não. Aí o cara olhou e falou, ô irmão, ajuda eu aí. Eu falei, demorou, é agora. Mas é da coca aqui. Peguei a coca, catei a pizza, sentei no meio dos 2. Os caras estavam sujos, fedidos. E eu sentei no meio dos 2, falei, e aí, o que vocês comeram hoje? Nada. Então prepara o estômago aí. Tó, deu um pedaço de pizza para um, deu um pedaço de pizza para o outro. Já separamos um copo, já arrumamos um copo aqui para dar a coca para os caras. Os 2 restaurantes parou. Todo mundo fez assim, ó. Esse cara é louco? Não é loucura. É a natureza de dentro de você de ser igreja, alcançando quem precisa. Aquilo para mim não era nada anormal, mas aquilo chocou meu pai de uma tal maneira que ele começou a chorar parado na calçada. Alguns dias depois a gente teve o culto de aniversário da igreja. Eu terminei de pregar e fiz o apelo. Meu pai foi o primeiro que levantou a mão e aceitou Jesus, porque ele viu Jesus sentar na marquise com 2 mendigos. E eu não sou Jesus, mas eu carrego ele. Será que você tem coragem de sentar debaixo de uma marquise com um morador de rua, pegar um pão, comer com ele, conversar com ele? Pastor, mas eles estão sujos. E você, que sujeira que você carrega? Que não é física, a sujeira deles é um banho, trocar roupa, resolve. Às vezes a gente carrega tanta sujeira dentro de nós que banho nenhum de água resolve. Só se a gente for lavado e remido pelo sangue de Cristo é que vai transformar a sujeira que a gente carrega. E a gente muitas vezes fica olhando, falando assim, e aí? Igreja que a gente está sendo de verdade. É isso que está fazendo eu chorar já tem dias, sozinho. Que está passando os dias e eu só estou pregando aqui dentro, não estou fazendo mais nada lá fora. A igreja parou. E eu te pergunto, para a gente acabar o culto hoje, a gente vai fechar a porta ou a gente vai mudar? A gente vai começar a ter atitude e parar de ficar só olhando para o nosso umbigo, que eu preciso descansar, não, esse final de semana não dá. Se vai ter oração 5 horas da manhã, eu vou passar. Se tem meia-noite, eu vou orar. Se tem jejum, eu vou fazer. Se eu estou na escala, eu vou trabalhar. E se não estou, eu vou também. Eu não preciso de um culto para manifestar Jesus. Eu manifesto sem o culto, porque o culto sou eu. O culto é minha vida. É por isso que o Kids está aqui hoje, porque é desde a criança menorzinha até o maior, o mais velho daqui de dentro. Se não for para a gente ter mudança, para que a gente está aqui? Chega de reunião só para ver se vai liberar uma palavra para mudar a minha vida. Sua vida já foi mudada naquela cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele já decretou a sua mudança. Ele já decretou a tua transformação. Ele já decretou a transformação da tua história, perdão dos seus pecados. Ele pagou uma conta que eu e você não tinha condição de pagar. Mas não foi para a gente só sentar aqui dentro desse prédio e ficar olhando para a parede ou para a luz que está piscando e ficar reparando uma coisa ali, outra ali. Não, Ele chamou a gente para ser igreja, mas uma igreja de verdade. Uma igreja que ora, uma igreja que vigia, uma igreja que transforma, uma igreja que alcança, uma igreja que se movimenta. Não uma igreja que é só um clube social de gente que achou que se converteu, mas só se convenceu. Uma igreja que tem comunhão, que termina o culto e eu tenho comunhão com todos. Faz um churrasco no final de semana na tua casa, convida umas pessoas para ir lá. Sabe? Faz um almoço lá, prepara uma macarronada, irmão. Não precisa de ser coisa de luxo não, macarronada, carne moída no molho e macarrão. Faz 5, 6 porções, chama 2 famílias que congregam com você. Começa a ter comunhão na mesa. Sabe? Movimenta Jesus. Eu garanto para você que naquela mesa muita coisa vai acontecer que você não está esperando.
Pastor, mas eu não tenho muita afinidade com essa pessoa. Mais uma oportunidade para você começar a fazer essa movimentação. Eu nem conheço essa pessoa. Você me conhece? Você me conhece aqui? E está aqui no culto comigo. Alguns fazem questão do pastor lá em casa. Irmão, a pessoa, a família que está sentada do teu lado, ou eu lá, é Jesus. A gente precisa de parar de olhar para as pessoas e medir ela pela posição que ela tem dentro da igreja. Porque se eu não tenho comunhão com o meu irmão que está aqui do meu lado, nem adianta chamar eu lá na sua casa. Não faz diferença. É tudo comedor de feijão, irmão. A gente precisa de entrar na realidade do que é ser igreja. Às vezes a gente faz questão demais de uma pessoa estar dentro de casa enquanto Cristo está falando assim, eu quero que a outra esteja lá. Ou às vezes a gente faz questão de que alguém esteja na nossa casa, mas a gente não faz questão de estar na casa de alguém para fazer alguma coisa. Pode ser que você não prepare nada lá na sua casa, na mesa da sua casa, mas que você prepare alguma coisa para ir na mesa da casa de alguém. Sabe, de olhar para aquela pessoa e falar assim, irmão, dá o seu telefone aí. Por quê? Porque domingo que vem eu vou preparar alguma coisa na minha casa e nós vamos almoçar na sua. Não, irmão, mas eu vou sentar no chão. Eu não sei se você tem mesa, se você tem sofá. Se for o caso, nós bota no prato, na cumbuca, na vasilha, e nós senta no chão e a gente vai ter comunhão dentro desse ambiente. É começar a ser uma família de verdade de Cristo. Sair dessa hipocrisia. É por isso que eu brinco com Deus e falo, Senhor, não dá uma igreja gigante não, porque igreja gigante a gente se perde. A gente perde a comunhão, a gente perde a afinidade, a gente não tem esse contato que dá para ter com todo mundo. E se for para perder o contato com todo mundo, eu prefiro só um pouquinho. Onde pelo menos eu consigo parar na porta, dar paz do Senhor para as pessoas, para as crianças. Irmão, como eu amo dar paz do Senhor para aquela criançada ali. Quando termina o culto, a gente ainda consegue falar com um, falar com o outro, atender quem precisa. Se não for para ser desse jeito, melhor ir embora. Nem precisa de ter essa igreja. Já tem um monte. Só que também tem um monte que está fazendo a diferença. Que nós sejamos pelo menos uma igreja que passou por aqui e fez a diferença na vida de alguém, na casa de alguém, na família de alguém, que levantou alguém, que restaurou alguém, que edificou alguém, que alguém, pastor, não quero nem saber o nome, mas fez a diferença para alguém. E eu era alguém, você era alguém. A igreja passou e pegou eu e você. Está na hora da gente passar e pegar alguém, alcançar alguém. Que alguém? Não sei. Alguém que Deus vai mostrar, alguém que Deus vai botar no caminho, alguém que a gente vai lá para fazer a diferença. Se põe de pé comigo, vai.